Fala, meu querido, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Para mim é sempre um prazer extraordinário ter você com a gente aqui, aprendendo e avançando. Eu não sei em que data você vai ver esse vídeo, mas eu estou bastante feliz. A gente teve um feedback muito grande recentemente. Eu estou gravando esse vídeo pouco depois de as notas do Enem saírem, cara, e foi sensacional, porque vários alunos falaram comigo agradecendo os vídeos do canal, que tem ajudado bastante. E, cara, esse é o objetivo, né? De a gente contribuir de alguma maneira, esteja você onde estiver, que você possa com certeza avançar. É por isso que as nossas aulas aqui no canal, elas não duram muito, são muito objetivas, claras e principalmente práticas. É pegar o que você está aprendendo e colocar em prática. Porque é aquela história, né? Conhecimento, se ele não for aplicável, ele é de pouca valia. Então, por isso que você está aqui no nosso canal para avançar e crescer. Vamos falar de base hoje. Quero falar de um elemento bastante importante. Poucos alunos se ligam nisso. Muita gente passa a vida na escola achando que redação é simplesmente uma boa ideia que eu vou ter e vou despejar no papel de alguma maneira, torcendo para dar certo. Na verdade não é, cara. Da mesma forma como você estuda química, física, biologia, matemática e que você percebe uma série de regras e conceitos e tabelas e tudo mais, eu não vou te dizer que redação é ciência exata, tá longe disso, mas que sim, é preciso muita organização, precisa. E um dos pontos mais importantes aos quais você tem que dar atenção é a estrutura do seu texto, introdução, desenvolvimento, conclusão e a estrutura do parágrafo, tópico, frasal, ampliação e fechamento. Você precisa entender isso, do mesmo jeito que você já entendeu, aqui no canal você já aprendeu isso, que a sua redação para o Enem, por exemplo, na maioria dos concursos, ela deve ter 4 parágrafos, sendo introdução, menor dos parágrafos, desenvolvimento 1 e 2. Os maiores parágrafos e a conclusão, fechando o arco do desenvolvimento e fechando a ideia e nunca acrescentando uma ideia nova, mas de fato fechando a ideia que você está desenvolvendo, o parágrafo também, ele tem que ter tópico, frasal, ampliação e fechamento. E a aula de hoje eu quero te dar um toque, porque essa verdade, né, essa tríade do parágrafo, tópico, frasal, ampliação e fechamento, ela vale tanto para a introdução, quanto para o desenvolvimento, quanto para a conclusão. Nos 3 partes ela vai ser fundamental. O que você precisa entender é que são pegadas diferentes, tá? Então, por exemplo, na introdução, o tópico frasal ele funciona para apresentar o tema ao leitor como se o leitor não soubesse. O aluno me falou assim, mas Edu, o cara não já sabe, cara, o tema, para que eu tenho que dizer para ele? Na verdade, você não está informando. Você está dizendo para o cara que você sabe o tema, você está entregando o tema para esse cara. Você vai ver aqui no canal que há várias maneiras, cara, de você fazer isso. Você pode entregar diretamente o tema, você pode usar um repertório sociocultural primeiro, mas em seguida tem que ver o tema apresentado. Não importa, em algum momento na introdução esse tema tem que ser apresentado. Eu quero te dar uma dica hoje fundamental na hora de apresentar. São os 4 elementos com os quais você apresenta qualquer tema. Como assim? Vamos lá. Principalmente isso, preste atenção. Tá lá a frase, você lê o texto de apoio, você tira 2 palavras importantes desse tema, tá? 2 palavras relevantes desse tema. Depois você marca o tempo e o lugar. É tudo muito simples, mas é muito objetivo. Por exemplo, se você pega o tema persistência da violência contra a mulher, vamos lá. Violência e mulher. Você pode dizer, no Brasil, é fato que as mulheres sofrem os mais variados tipos de violência. Você acabou de apresentar. Você marcou no Brasil, pegou mulher, pegou violência, você vai me perguntar, Eduardo, e cadê o tempo? O tempo você pode marcar especificamente, tá? Você pode dizer em pleno século XXI, em meados do século XX, no limiar do século XVI, você pode colocar assim marcadores temporais. Ou você pode simplesmente usar o verbo. Se eu disser, por exemplo, é fato que no Brasil milhares de crianças vivem nas ruas, eu marquei Brasil e crianças vivem nas ruas. Você percebeu que nos 2 exemplos que eu dei, eu marquei Brasil e Brasil, né? É sempre Brasil que vai estar no tema proposto? Não. É uma possibilidade. Aí você tem que estar muito ligado nisso. Se o Enem ou qualquer concurso marcar Brasil, é esse caminho que você tem que seguir. Se o tema marcar Brasil e você falar do planeta, ou se o tema for geral e você especificar, não, eu quero falar do Brasil, você está errado, pode ser considerado fuga parcial do tema. Olhe o lugar no qual está sendo avaliado. Eduardo, e quando for no Brasil é mole, né? Toda vez é só Brasil? Depende, cara. Por exemplo, imagina que um tema trate da crise hídrica no país, por exemplo. A região que mais sofre é o Nordeste. Você pode colocar no Brasil, sobretudo no Nordeste. Se você quiser afunilar o tema, e muita gente faz isso, se ele falar, por exemplo, violência contra jovens negros no Brasil, você pode dizer, no mundo, mais especificamente no Brasil, jovens negros sofrem violência. Há várias maneiras de você marcar lugar. Pode ser no Brasil e no mundo,
Pode ser na América Latina, sobretudo no Brasil, pode ser no mundo, principalmente no Brasil. E tempo, como eu falei, pode ser contemporaneamente, pode ser odiernamente. Eu não gosto muito desse termo não, mas eu já vi redações nota 1000 com esse termo. Pode ser em pleno século XXI, neste início de século. Tem uma construção que eu acho que funciona muito, que é no Brasil deste início de século, aí você já mata lugar e tempo, tá? Ou você simplesmente usar o verbo para marcar e dizer para o leitor que você está fazendo uma análise deste momento. Cara, é impossível dar errado, impossível. Como você tem que apresentar o tema ao leitor sempre na introdução, usar os 4 elementos. 2 palavras você retira do tema, você marca o onde, você marca o quando e corre para o abraço, beleza? Agora aqui no final do vídeo você vai ter outras sugestões, continua comigo aqui no canal, há outras aulas para você importantes para você avançar nos seus estudos. Algumas delas, inclusive, com download, tá? Baixa aí, avança e continue estudando. Comenta aqui embaixo o que é que você achou, se você quer uma outra aula sobre um outro assunto. Eu vou trazer para você, deixa aqui teu recado, não deixa de curtir, apertar o sininho, se inscrever no canal, toda essa história aí que você já sabe. E continua aprendendo, cara. Seja o grande responsável pelo seu avanço. Não corra não, fica aí no canal, vá vendo os outros vídeos e o último a sair, apague a luz. Valeu, forte abraço, a gente se vê.